A paz do Senhor, meus irmãos, jovens, adolescentes e adultos também, que nos acompanham. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, que vai falar do aborto, a morte de inocente. E aí dentro dessa lição a gente vai falar sobre alguns tópicos. É uma lição bem forte, bem interessante, um tema bem atual e que tem sido discutido nos dias de hoje. E a gente vai ver o que a Bíblia fala a respeito do aborto. Por que nós devemos ser contra o aborto? Bom, nós vamos começar falando sobre o próprio nome, o que é aborto? O que significa o nome aborto? A gente vai ver aqui na revista que aborto nada mais significa do que abortar. Vem do latim abortum, do verbo abortare, que significa morrer, perecer, desaparecer no horizonte. É um nome bem forte, Desaparecer no horizonte. Bom, dentro disso, a gente vai ver que existem alguns tipos de aborto, Ou melhor, 2 tipos de aborto. O aborto natural, que é o aborto espontâneo ali, que acontece sem a mulher esperar, e o aborto induzido, que o próprio nome já diz, que é induzido pela mãe ali, pela mulher. Ela não tem o desejo de ter a criança e induz ao aborto, é induzido ao aborto. Enfim, qual é a diferença um do outro, para quem não entendeu, Bom, é bem simples, o próprio nome ali já vai dizer. O aborto natural, ele acontece de forma natural, sem a mãe esperar, e ele tem alguns motivos para isso acontecer. E aqui nós vamos ver por que acontece esse tipo de aborto natural. Bom, alguns cientistas vão dizer que pode acontecer por uma infecção sanguínea, uma inflamação uterina, diabetes, má formação do feto, enfim, dentre outras razões. E uma delas também é até a falta de cuidado da própria mãe na sua saúde. Uma má alimentação, não fazer atividade física, enfim. Esses são alguns motivos que podem levar a esse aborto natural, E o aborto induzido, que como eu falei, quando a mãe induz, ela é induzida ao aborto. E aí tem alguns métodos, Tomar remédio, toma algum tipo de remédio, ou vai em alguma clínica, e que se ela for em alguma clínica, provavelmente é uma clínica clandestina. E aí tem alguns perigos, não só para o feto, mas também para a mãe. E aí é bem perigoso, E aí nós vamos ver que dentro desse tema há algumas discussões, Pelo outro lado da sociedade, nós vamos ver que algumas pessoas defendem o aborto por alguns motivos. E aí um dos motivos que eles vão dizer, é que a mulher ela tem direito do seu próprio corpo, ela pode fazer o que ela quiser, Enfim, mas nós sabemos que isso é um pensamento egoísta, Se a gente parar para pensar que ali ela está gerando uma vida e que tem uma vida dentro dela, bom, e se ela tem direito ao próprio corpo, à vida dela, mas como assim, se ela está tirando uma vida também? Então não faz muito sentido, É um pensamento meio egoísta. E nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente também. Bom, e aqui nós vamos ao que interessa, ao principal para a gente. O que a gente deve saber sobre aborto? Qual deve ser nosso posicionamento perante esse tema? João, já quero começar te fazendo uma pergunta. Qual posicionamento a gente deve ter perante esse tema? Qual posicionamento cristão diante da Bíblia? O que a Bíblia fala sobre esse tema do aborto? Pai do Senhor, Marlon, Pai do Senhor a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, o posicionamento da igreja, o posicionamento do cristão diante desse assunto tão melindroso é simples e claro. Nós somos totalmente contrários à prática de aborto. Vale ressaltar, irmão Marlon, que essa prática não é algo novo. Essa prática não é um projeto de lei dessas políticas progressistas, dos países ocidentais. Isso já vem de muito tempo. Nós vemos essa prática do aborto já em Roma,
né? Os romanos já tinham essa prática de aborto, o infanticídio também era muito grande lá. E a igreja, desde os primórdios, desde aquela época, se posicionava contrária a esse tipo de prática. Até porque o Salmo de número 139, o verso de número 15 em diante, está escrito assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então nós vemos que o Senhor nos viu desde o ventre da nossa mãe. E além de nos ver, Ele mesmo nos fez, nos construiu. Então o Senhor, Ele, desde o momento que há aquele embrião, há aquele feto no útero dessa mulher, o Senhor já começa a amar essa criança e já tem planos para essa criança, e essa criança já é uma vida. Já é uma vida que precisa ser respeitada, que precisa ser cuidada e que precisa de todas as formas serem protegidas pelos seus pais. Então, a igreja, o cristão, deve se posicionar totalmente contrário a essa prática covarde e cruel, que não dá a chance de um inocente se defender. E aí tem uma questão interessante, que a nossa Constituição, a lei, né, ela vai permitir alguns tipos de aborto, né? Ela vai dizer que é aceitável, né, o aborto em caso de a criança nascer sem ausência, né, com a ausência do centro do sistema nervoso, anacéfalo, quando a mulher corre risco de vida e quando há estupro. Só que aí a gente vai entrar naquela questão que a gente até falou no vídeo anterior, na questão da lei dos homens e as leis de Deus. Explica um pouco para a gente essa questão, porque a lei ela permite, né, esse tipo de caso. Porém, a lei de Deus é totalmente contra, dentro do critério de que é uma vida também, ali há uma vida. Então explica um pouco para a gente essa questão. Sim, então, a lei brasileira já permite o aborto nesses 3 tipos de casos. No primeiro caso, o caso anencéfalo. O segundo caso, quando a vida da mãe corre perigo. E no terceiro caso, quando há um estupro. Só que esses pontos já foram colocados na nossa Constituição, já são lei. Então, a sociedade, a política é favorável a esse tipo de situação. Nós somos totalmente contrários, porque nem tudo aquilo que é ético é moral, e nem tudo aquilo que é moral é ético. Mesmo que as leis desse mundo permitam tais práticas, nós precisamos ficar com a Bíblia Sagrada. Somente o Senhor dá a vida e somente Ele pode tirar a vida. Então, em nenhum desses casos, o aborto ele deve ser tolerado. O aborto ele deve ser aceito. Mas esses pontos já foram colocados na nossa Constituição, já é lei. Porém, eu disse aqui inicialmente sobre essas políticas progressistas que nós estamos vivenciando. E já há projetos de leis, né, de alguns oriundas de algumas ideologias, de algumas pessoas que querem naturalizar o aborto de maneira que a mulher, sem nenhum desses pontos, sem ter sofrido nenhum desses pontos, simplesmente porque ela é dona do seu corpo, como o irmão Marlon já disse, simplesmente porque ela sabe o que quer e ela simplesmente resolve abortar. Outro caso também que não deve ser tolerado. O irmão Marlon disse muito bem.
o nosso direito começa quando o dos outros terminam. Eu não posso, de maneira nenhuma, prejudicar uma vida por atitudes irresponsáveis minhas. Eu não posso prejudicar uma vida por uma atitude que eu tomei sem pensar e agora outra vida vai ter que pagar por aquilo que eu pensei. Não, de maneira nenhuma. Então nós precisamos ter em mente esse tipo de coisa, que a palavra de Deus é totalmente contrária ao aborto. E o sexo, ele foi criado por Deus para ser feito entre um homem e uma mulher, um marido e sua esposa, após o casamento. E depois do casamento, Deus lhes deu uma ordem: crescei e multiplicai. Nós vemos isso lá no livro do Gênesis. Então o Senhor é totalmente contrário ao aborto. Então, essa sociedade, essas políticas progressistas, que de progresso não tem nada e sim regresso, querem tornar a nossa sociedade uma verdadeira Sodoma e Gomorra, que fazem o que querem com toda a permissividade, sem encarar suas responsabilidades de frente. Então, nós somos contrários a essa prática. E aí tem uma questão bastante interessante também, que tem causado muito debate hoje, né? Que é a questão do estupro, né? Porque realmente a mulher ela não tem culpa, uma vítima de estupro, ela não tem culpa, ela simplesmente foi abusada sem a sua própria vontade, mas a gente tem que pensar em alguns pontos nesse caso. Bom, se a pessoa ela sofre estupro, se ela sofreu de estupro, e obviamente ela vai ter algumas consequências, né? Aquilo vai gerar consequências negativas na vida dessa pessoa. Bom, como resolver isso, né? E aí a gente entra nessa questão também um pouco, porque na verdade, para essas pessoas é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Muito mais fácil ela tirar aquela criança ali que está dentro dela e acabar com todo o problema. Acabou com todo o problema. Só que, na verdade, se a gente parar para pensar que ali é uma vida, vamos dizer assim, o que a gente precisa fazer para não acontecer esse caso do aborto são tomar outras atitudes. E que atitudes seriam essas? Bom, a gente vê que a nossa sociedade não está um pouco preparada para isso, né? Mas por que não um auxílio a essas pessoas que foram estupradas? Um auxílio, vamos dizer assim, um auxílio de psicológico, financeiro. Muito obrigado. Um auxílio psicológico, financeiro. Por que não auxiliar essas mulheres vítimas de estupro? Mas eu não quero ter essa criança, isso me traz má lembranças, enfim, meu psicológico está abalado, enfim, não quer ter a criança? Permita que outras pessoas possam cuidar daquela criança. Alguém vai se colocar à disposição, vai querer cuidar daquela criança. Não há necessidade de tirar aquela vida. Ali é uma vida, é um coração que bate, é um ser humano também e tem direito à vida, foi gerado por Deus. A gente sabe que a criação, né? Só quem tem o poder da vida, de quem dá e tirar a vida é Deus. E quando a gente faz isso, é como se fosse uma afronta à natureza, né? A Deus. Porque só quem tem direito de tirar a vida e dar a vida é Ele. Então, quando eu tiro uma vida, é como se eu estivesse afrontando a natureza de Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? Que há outros meios. É só a nossa sociedade estar um pouco mais preparada, né? É só a gente formularizar alguns projetos, colocar alguns projetos ali. Políticas de incentivo social, né? Exatamente. Para cuidar dessas pessoas que foram vítimas, que sofreram algum tipo de abuso, um auxílio psicológico, auxílio financeiro, se ela não tem condições de cuidar. E ajudar, né? Ajudar a estar presente. Mas como eu falei, se ela não quer ter esse filho, alguém vai querer cuidar dessa criança. Quantas pessoas aí hoje, e ainda tem mais, facilitar
essa questão Da adoção. da adoção, né? Que a gente vê hoje que é uma dificuldade, né? E por que não também facilitar um pouco? É claro que tem que ter todo o cuidado, né? A gente não sabe quem são os pais, quem são aquelas pessoas que vão estar cuidando daquela criança. Eu sei que tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma pesquisa para saber se realmente aqueles pais vão poder ter condições de cuidar, mas facilitar um pouco também, né? Enfim, o que você tem a dizer um pouco sobre isso? Dentro disso tudo que o irmão falou, eu concordo. E acho que o que resume bem isso é que não se justifica um erro com outro erro, né? Nós precisamos entender que Deus, ele sabe de todas as coisas. Por mais difícil que pareça, por mais doloroso que pareça. Em Eclesiastes, de número 3, verso 1, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Por mais difíceis que essas coisas pareçam ser, Deus, ele tem um propósito. O irmão Marlon citou muito bem a questão das políticas de incentivo público contra o combate a esse tipo de coisa e também de proteção às vítimas. Claro, isso é fundamental. E o nosso papel também como igreja é orar a Deus para que Ele venha nos guardar a nossa casa, libertar a nossa sociedade, libertar esse mundo que jaz no maligno, porque os dias são maus. E só para reforçar tudo que está sendo dito aqui, tudo que está sendo falado aqui, eu quero deixar também para a nossa meditação o que está escrito em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que está escrito: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então o Senhor, ele nos formou no ventre da nossa mãe, e antes de sermos formados, ele já nos conhecia, e quando nós saímos para esse mundo, nós já saímos como profetas, como lábios de Jeová, como labaredas de fogo para fazer a diferença. Então, jovem, se você nasceu, se você está nesse mundo, é porque o Senhor te deu por profeta para essa nação. Deus te colocou aqui para fazer a diferença. Deus te colocou aqui para não se contaminar com as coisas deste mundo e nem para aceitar as ideologias contrárias às palavras de Deus. E aqui nós encerramos mais essa lição. Espero que vocês tenham gostado. Acho que conseguimos resumir bastante aqui, né, sobre esse tema, falar bem a fundo sobre esse tema. E espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. E tenham isso em mente, mamães, seus filhos são herança do Senhor. Então tenham isso em mente. Se caso tem alguém aqui que está nos assistindo, que enfim, está passando por alguma situação dessa, tenham consciência de que seu filho é uma herança do Senhor. Busca a Deus, ore a Deus, procure ajuda e certamente Deus vai te ajudar. Bom, aqui encerramos mais um vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e aprendido um pouco mais sobre este tema. Fiquem na paz, Deus abençoe. A paz do Senhor.